Há momentos em que a vida financeira aperta de um jeito que chega a faltar ar. As contas acumulam, as dívidas crescem, as oportunidades parecem desaparecer e você tenta manter a cabeça erguida enquanto por dentro tudo desaba. É uma luta silenciosa, uma batalha que ninguém vê. Uma mistura de medo, vergonha e exaustão que pesa sobre os ombros como se fosse impossível seguir em frente. E mesmo assim, você continua. Continua porque sabe que desistir não resolve. Continua porque há responsabilidades, pessoas que dependem de você, decisões que não podem esperar. Mas a verdade é que o coração cansa. Cansa de tentar sozinho. Cansa de lutar sem saber se vai conseguir pagar o próximo boleto. Cansa de acreditar que tudo depende unicamente da sua força. É justamente nesse ponto, quando você não sabe mais para onde correr, que Deus começa a agir. Não porque você merece menos ou porque errou demais, mas porque Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele reconhece o peso que você tenta carregar sozinho. Ele conhece a dor por trás da sua tentativa diária de parecer forte. Ele sabe que você não precisa apenas de dinheiro, precisa de paz, clareza, direção e uma intervenção que toque o impossível. O dinheiro pode faltar, mas Deus nunca falta. E quando Ele decide intervir, até aquilo que parecia perdido começa a ganhar forma. A oração de hoje é para isso. Para quebrar correntes, abrir portas, iluminar caminhos e trazer respostas urgentes que ultrapassam qualquer cálculo humano. Esta é uma jornada de libertação e você está dando o primeiro passo agora. Nada aqui é por acaso. Se você está ouvindo estas palavras, é porque existe algo para você neste momento. Algo que Deus quer restaurar, algo que Ele quer mover. Respire, abra o coração. O que começa agora não é uma explicação, é um movimento de graça. Quando o peso se torna maior que as forças. Há situações em que a dificuldade financeira não atinge apenas o bolso, mas a alma. A pessoa acorda com a cabeça pesada, já pensando nas contas que vencem hoje, nas ligações que podem chegar, nos compromissos que não sabe se conseguirá honrar. É como viver num terreno instável, onde cada passo precisa ser calculado para não afundar ainda mais. Isso gera ansiedade, medo do futuro, sentimento de vergonha e uma sensação profunda de fracasso, mesmo quando a pessoa está fazendo o melhor que pode. Poucos entendem o impacto emocional que as dívidas causam. Elas não cobram apenas dinheiro, cobram paz, cobram sono, cobram dignidade, cobram até a capacidade de acreditar que as coisas podem melhorar. E quando essa luta é carregada em silêncio, sem espaço para desabafar, ela se torna ainda mais pesada. Não é preguiça, não é incompetência, é cansaço, é esgotamento, é o peso de tentar ser forte todos os dias enquanto algo dentro implora por alívio. Mas existe um detalhe importante que muitos esquecem. Mesmo aqueles que hoje são lembrados como grandes santos passaram por momentos de extrema pobreza. São Francisco conhecia o vazio dos bolsos e a riqueza da fé. São José sustentou sua família com trabalho humilde, confiando em Deus em cada detalhe. Santo Antônio sabia o que era depender totalmente da providência. Eles não foram poupados das dificuldades, mas aprenderam a encontrar Deus dentro delas. Este vale que você enfrenta não define quem você é. Ele não é o fim da sua história. É um terreno onde Deus trabalha de maneiras discretas, preparando o que você ainda não consegue ver. Antes de falar de contas, precisamos falar de confiança, porque é nela que os milagres começam. E quando a confiança é restaurada, a alma volta a respirar. Quando o céu parece demorar, Ele está trabalhando a um momento na caminhada espiritual que poucos compreendem, mas que todos enfrentam. Aquele intervalo misterioso entre o pedido e a resposta. É a noite antes do milagre, quando tudo parece parado, quando nada muda por fora, e o coração é tentado a acreditar que Deus esqueceu, que não ouviu,
que não vai agir. Essa é a fase mais delicada da fé, porque nela não existe sinal visível, não existe garantia humana, não existe prova. Existe apenas o convite silencioso para confiar. É aqui que muita gente desiste, não porque duvida de Deus, mas porque o peso da espera cria a sensação de abandono. Só que essa espera não é ausência. Na linguagem de Deus, a demora muitas vezes é proteção. Ele não entrega nada antes do tempo, porque sabe que o que chega fora da hora pode destruir o que você ainda não está preparado para sustentar. A maturidade espiritual começa quando a alma aprende que uma porta fechada pode ser, na verdade, um desvio providencial, que um atraso pode ser livramento, que um silêncio pode ser reorganização divina. As Escrituras revelam isso de forma clara. A viúva que teve o azeite multiplicado não recebeu a resposta antes de buscar ajuda. O milagre veio quando ela deu espaço para Deus agir através do profeta. No deserto, o maná caía dia após dia, nunca antes, nunca depois, sempre no momento exato. São José, responsável pela Sagrada Família, esperava a direção do alto para cada passo, e Deus nunca falhou. Jesus ensinou de forma direta: buscai primeiro o reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A ordem não é mágica, é espiritual. Quando Deus é colocado à frente, o impossível encontra caminho. O desespero bloqueia a visão. A fé abre rotas invisíveis. Quando o coração entra em pânico, ele tenta resolver tudo com pressa, e a pressa é inimiga da providência. Mas quando a alma se aquieta, mesmo no meio da dor, ela começa a perceber movimentos que antes passavam despercebidos. Pequenas oportunidades, pessoas que se aproximam, ideias que surgem, forças que renascem. É assim que Deus começa a trabalhar. Primeiro dentro de você, depois ao seu redor. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Nada mudou por fora, mas algo dentro de você está despertando. Uma coragem nova, uma determinação silenciosa, uma vontade de recomeçar. Isso já é Deus movendo o cenário. A noite antes do milagre parece longa, mas não é eterna. A mão divina opera quando a nossa desiste de controlar. E quando a alma escolhe confiar, mesmo sem entender, é aí que a mudança começa a germinar. Agora, prepare-se. O que vem a seguir é mais do que explicação. É direção, é luz, é providência em ação. Quando Deus envia respostas de lugares inesperados, há momentos em que você olha para a própria vida e não enxerga saída alguma. Tudo parece travado, as oportunidades não aparecem, as soluções que você tentou não deram certo, e por mais que você faça contas e cálculos, nada fecha. É justamente nesse ponto que a providência começa a agir de forma mais surpreendente. Deus raramente escolhe o caminho óbvio. Ele gosta de usar o improvável, o discreto, o inesperado, porque é assim que ele mostra que o poder não está nas circunstâncias, mas nele. A providência tem uma lógica própria. Quando você pensa que precisa de dinheiro, Deus envia uma ideia. Quando imagina que precisa de um empréstimo, ele manda uma oportunidade. Quando acredita que está sozinho, ele coloca alguém no seu caminho que muda tudo com uma palavra, um conselho, uma porta que se abre de forma quase acidental. Nada disso é acaso. A providência não improvisa. Ela prepara. Ela alinha. Ela antecipa. Às vezes você está pedindo que Deus mande recursos e Ele está organizando relacionamentos. Às vezes você está pedindo alívio e Ele está estruturando libertação. Às vezes, você quer velocidade, e Ele está construindo estabilidade. Existe uma frase que muitas pessoas só entendem depois de viver na pele. Deus não atrasa. Ele sincroniza. Aquilo que parece demora, na verdade, é costura divina acontecendo no fundo da alma. Quitar dívidas não é apenas um processo humano.
é também um processo espiritual. Requer sabedoria para não repetir erros, força para mudar hábitos, clareza para enxergar caminhos e humildade para aceitar ajuda. A providência trabalha nessas áreas antes de entregar o resultado final, porque Deus não faz o milagre pela metade. Quando Ele age, Ele transforma. E isso não acontece apenas em histórias bíblicas. Acontece hoje, todos os dias, na vida de pessoas comuns. Gente que estava desempregada há meses e, de repente, recebe uma ligação inesperada. Pessoas que estavam sufocadas em dívidas e, sem explicação lógica, conseguem renegociar valores impossíveis. Famílias que não tinham de onde tirar e recebem um favor que muda tudo. Muitos atribuem isso à sorte, ao destino, ao acaso. Mas quem conhece a ação de Deus sabe que é a mão dele operando nos bastidores. O Espírito Santo ilumina decisões financeiras quando você menos imagina. Ele coloca discernimento onde antes havia confusão. Ele mostra caminhos simples que você nunca teria enxergado sozinho. São Miguel combate injustiças e corta influências que bloqueiam seu progresso. São José intercede na vida material como o grande provedor da Sagrada Família. E quando essas forças espirituais se movem, aquilo que parecia impossível começa a se reorganizar de modo surpreendente. É por isso que você não está pedindo apenas dinheiro, você está pedindo direção, luz, cura interior, sabedoria. E quando esses elementos se encaixam, o milagre financeiro deixa de ser um evento isolado e se torna uma transformação completa. O que vem a seguir não é cálculo humano, é intervenção divina. E para recebê-la, a alma precisa se posicionar em oração. Agora, prepare o coração. O próximo passo é a oração que rompe correntes e abre portas que nenhum esforço humano poderia abrir. Quebrando correntes de dívida e chamando milagres. Chega um momento em que a razão já fez tudo o que podia. Os cálculos já foram refeitos 1000 vezes. As tentativas humanas se esgotaram. E o coração percebe que precisa de algo maior do que estratégias. Precisa de intervenção, precisa de Deus, não como último recurso, mas como fundamento, porque existem dívidas que não são apenas números, são correntes emocionais, são marcas espirituais. São pesos que drenam a coragem, que alimentam o medo, que fazem a pessoa duvidar do próprio valor. É por isso que esta oração não é para pedir dinheiro, é para pedir libertação. Antes de tudo, coloque-se diante da Santíssima Trindade. Não de forma automática, mas consciente. O Pai que sustenta, o Filho que salva, o Espírito Santo que ilumina. A presença divina não é conceito, é realidade. E quando você ora com verdade, o céu se inclina. Entregue o coração ferido. Entregue a ansiedade que cresce cada vez que você pensa nas contas. Entregue a vergonha que tenta esconder das pessoas. Entregue o medo de não dar conta. Diga a Deus aquilo que você nunca conseguiu verbalizar. Ele já sabe, mas quer ouvir de você. Agora, peça libertação de toda dívida injusta. Dívidas que surgiram de situações que fugiram ao seu controle. Dívidas criadas por orientações erradas, golpes, perdas, doenças, desemprego. Peça que Deus rompa toda a corrente que mantém você preso a preocupações que não deveriam mais fazer parte da sua história. Peça também cura interior para o que essas dívidas causaram. Porque a dívida não se limita ao papel. Ela atinge a autoestima, a esperança, a visão de futuro. Que Deus cure essa área do seu coração. Peça sabedoria financeira. Dons espirituais não são apenas para a alma, são também para decisões práticas. O Espírito Santo é aquele que ilumina quando você precisa escolher, decidir, negociar, reorganizar. Peça clareza, peça discernimento, peça uma mente tranquila, capaz de enxergar caminhos que a ansiedade esconde. A sabedoria é uma forma de milagre que muitos ignoram, mas ela abre portas com a mesma força que um dinheiro inesperado abre. Agora invoque São José, não como figura distante, mas como provedor.
Ele guiou a Sagrada Família em momentos de risco, pobreza e incerteza. Ele encontra caminhos onde não existe mapa. Peça que ele interceda pelas suas necessidades materiais, pela sua estabilidade, pela sua dignidade. Depois invoque São Miguel Arcanjo. Peça que ele proteja você de injustiças, bloqueios espirituais, influências negativas, decisões maldosas, cobranças abusivas, pessoas que tentam tirar proveito da sua fragilidade, que ele corte todo o laço que impede seu progresso. Por fim, peça a intervenção urgente, peça portas abertas. Peça oportunidades alinhadas com a vontade de Deus. Peça um milagre financeiro que vá além do esperado. Não para ostentar, mas para recuperar sua paz. Deus conhece a urgência da sua situação. Ele sabe o que precisa ser resolvido hoje. Ele sabe o que não pode mais esperar. Peça com fé e deixe que Ele mova o impossível. Agora aquiete-se. Quem ora entrega. Quem entrega descansa. O próximo passo não é força, é confiança. Quando o céu te escuta, algo começa a mudar. Há um momento profundamente espiritual que acontece depois da oração. Não é algo que se veja com os olhos, não faz barulho, não cria espetáculo. É uma mudança interna, quase imperceptível, mas real. Quando o coração entrega e confia, algo dentro dele se reorganiza. É como se a alma, que antes estava espremida pelo medo, começasse a recuperar espaço para respirar. Isso não acontece porque o problema mudou imediatamente. Acontece porque você mudou. E essa transformação interior é o primeiro sinal de que Deus já começou a agir. Muitas pessoas acreditam que a única resposta válida é aquela que aparece na conta bancária ou no extrato financeiro. Mas o verdadeiro milagre começa antes disso. Ele começa quando a ansiedade diminui, quando o pensamento turbulento perde força, quando a mente volta a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes, quando a coragem reaparece sem explicação lógica. Esse é o movimento inicial da providência. Se a alma se acalma, é porque o céu já tocou alguma coisa dentro dela. A paz não nasce do acaso, ela é sinal de presença divina. É nesse ponto que você precisa prestar atenção. A fé continua trabalhando mesmo quando nada ao redor se move. Deus opera nos bastidores, alinhando situações, preparando pessoas, abrindo caminhos que não existiam dias atrás. O fato de você não ver não significa que nada esteja acontecendo. Significa apenas que a obra está sendo construída onde seus olhos não alcançam. O silêncio depois da oração não é ausência, é terreno fértil. É o espaço onde Deus planta aquilo que mais tarde será colheita. Agora é hora de confiar sem exigir provas imediatas. É hora de acreditar sem medo do amanhã. É hora de sustentar a fé com maturidade, sabendo que a providência é precisa e não falha. Deixe que a paz se instale como uma certeza. Deixe que a esperança volte a ocupar território. Deixe que a luz de Deus organize o que você não consegue organizar sozinho. Quando o céu escuta, algo sempre muda. Às vezes primeiro dentro de você, depois ao seu redor. Mas sempre muda. Que o Deus da providência te visite hoje com respostas que tragam paz, direção e alívio. Que aquilo que pesa seja retirado, que aquilo que falta seja providenciado, que aquilo que causa medo seja resolvido e que você sinta agora a presença de Deus trabalhando a seu favor, movendo portas, tocando corações, abrindo caminhos e preparando soluções que vão além do que você pode imaginar. No tempo de Deus, nada atrasa. Tudo chega no dia certo. A paz que você sente agora é apenas o começo do que Ele já está fazendo. A jornada que você percorreu até aqui não foi apenas uma sequência de palavras. Foi um movimento espiritual. Algo em você mudou. Não porque alguém explicou, mas porque Deus tocou.
Toda oração verdadeira deixa marcas invisíveis e você carrega agora uma delas. A sensação de que não está sozinho, de que existe uma mão guiando seus passos, de que o peso que parecia impossível de carregar começou a perder força. Este é o momento em que você respira com mais sinceridade. A alma se alinha. A esperança volta a ganhar forma. A dor que dominava seus pensamentos não desapareceu por completo, mas deixou de ter o mesmo poder sobre você. Isso acontece porque a graça de Deus age primeiro no interior, para depois se manifestar nas circunstâncias externas. O milagre que virá é consequência da paz que começou dentro de você. Agora, permaneça nesse estado. Deixe que estas palavras ecoem não como teoria, mas como verdade. Você não está largado neste mundo. Existe um Pai que sustenta, um Filho que salva, um Espírito que ilumina. Existe um São José que intercede, um São Miguel que protege, uma mãe que acolhe. E existe um Deus que não falha, mesmo quando o cenário desacredita da sua vitória. Ele não age pela lógica humana. Ele age pela fidelidade que tem ao seu amor por você. Continue caminhando, mas caminhe com fé. Continue fazendo sua parte, mas faça com confiança. E, principalmente, continue orando, porque a oração é a ponte entre o que você vive e o que Deus prepara. Reze esta oração por 3 dias. Não com pressa, não com ansiedade, mas com entrega. Cada palavra será como uma semente plantada. E toda semente, quando regada pela fé, floresce no tempo certo. No tempo de Deus, nada atrasa. Tudo chega no dia certo. Que a providência divina te surpreenda. Que aquilo que parecia impossível se alinhe. Que portas se abram com naturalidade. Que o favor te encontre onde você estiver. E que você experimente na prática o que tantas vezes ouviu. Deus não abandona quem confia nele. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.